mais ciumento que amor. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Existe um amor mais ciumento que amor. E a minha vida lhe governa. E a minha vida lhe governa. Ele governa, Ele está no
47, o verso 1 em diante. Traz uma visão desse profeta que me trouxe um calor diferente na noite de hoje para a ministração de hoje. E nesse mês de setembro nós vamos falar de fé, nós vamos falar de milagres, nós vamos celebrar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós vamos gerar maturidade. Porque quem serve a Deus com maturidade, o vento sopra, a onda vem, o barco balança, mas a gente permanece de pé. E um avivamento, um mover, uma adoração, uma entrega só é real quando ela gera maturidade. A gente precisa entender o quanto que Deus, desde os primórdios, tem um interesse especial, inexplicável, de se relacionar conosco, de falar conosco, de nos fazer crescer. E esse interesse de Deus para mim é inexplicável, porque Deus tem ao seu dispor anjos, arcanjos, querubins, seres magníficos, que louvam, que adoram, que entregam, que servem de forma perfeita. Aí vem nós, com nossas falhas, negligências, com nossas desculpas, e o Senhor nos escolhe para que possamos com Ele amadurecer. Eu confesso que a palavra maturidade, durante muito tempo, para mim foi uma ofensa. Eu com 11 anos, eu tinha um pouco mais de 1,73 m. E as pessoas olhavam para mim e exigiam de mim maturidade. Eu era confundido com um amigo de fulano que serviu o exército com 11 anos de idade. Eu fui comprar pão na padaria em Maranguapium. Alguém disse: você serviu comigo no exército? Eu tenho 11 anos. Está mentindo agora? Mas a maturidade era exigida de mim. Eu dizia: o que é isso? Eu não consigo dar conta dessa palavra. Fiquei frustrado, com raiva. Mas eu descobri que maturidade não tem a ver com a forma apenas que a gente se comporta. Maturidade tem a ver com o valor que nós damos ao que recebemos. Capítulo 47 é um capítulo de maturidade. Vamos começar lendo do verso 1. Olha que leitura maravilhosa. Vamos ler aqui, a minha versão está um pouco diferente. Então, aquele homem, diga comigo, aquele homem. Que homem? Aquele homem. Perceba que o aquele homem está tudo minúsculo ali. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse homem. Me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo, do lado sul do templo, ao sul do altar. Verso 2. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte. Ele me levou para fora e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente e leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas.
e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros. E me levou pela água que agora batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porquanto a água havia subido muito. E já era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. E ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Coloca o 7. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Vamos repetir só o finalzinho desse verso 47, verso 7. Comigo. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Você pode sentar. Vamos continuar tocando nesse. Glória. A minha casa, e aí eu estou falando eu, Cléo, Lucas, sempre gostamos de praia. Porque eu fui muito tardio em ir para a praia. A primeira vez que eu fui para a praia, eu já tinha mais que 11 anos. E eu lembro que eu fui para a praia e eu não sabia que a água era salgada. Isso é possível, era. Eu não sabia que a água era salgada. E eu fui de calça comprida, como todo crente da década de 90. E eu cheguei lá na praia e eu olhei para a praia olhou para mim. E o amigo que estava comigo, que inventou uma mentira para me levar para a praia, Fábio, filho, o nome dele, aquele pecador arrependido. E eu olhei para a água e ele disse: cai dentro, cabeção. Eu, de calça, ele vai perder. Oxe, meu amigo, eu tirei a camisa, corri lá no Forte Orange de Itamaracá e mergulhei. Eu pensei que era igual a rio, né? Que depois que você chega ali na água já é fundo. Eu mergulhei, foi na areia, papai. Melei todo de areia. Mas me levantei feliz da vida. Botei água na boca e a água era salgada. Quem botou sal aqui? E foi uma experiência interessante. Bem, Lucas, eu acho que ele foi para a praia com meses. Não lembro agora. 1 mês, 2 meses ainda levou para a praia. Tô um pouquinho de água no pé dele. E a gente começou conhecendo praias, né? Porque, eu fui para a praia fugido. Casado, eu tinha que ir para a praia. Então a gente conheceu Calhetas, Porto de Galinhas. A gente começou a conhecer as praias de Pernambuco. Aí um belo dia alguém me disse: olha, tem uma praia chamada Coqueirinho, é massa. Você chega, a pista é de barro. Eu disse: eu vou. E nós fomos, e quando chegou lá, a gente achou lindo aquela praia. Para quem nunca foi, ela tem uma parte assim, limitada por pedras, que a água fica bem tranquila, quase uma piscina natural grande assim. E dá para tomar um banho com criança, ou famílias ficavam lá. Na época era pouco movimentada, até o acesso era horrível. Agora está melhor. E a gente foi, passamos um dia tão agradável. Eu gosto de ir para a praia tomar banho e comer e voltar. Eu não gosto. Naquele dia ele ficou até tarde ali. E nós fomos uma vez, nós fomos 2 vezes. E tantas vezes que nós fomos. Quando foi um dia, ao meu lado esquerdo, de frente para a praia, eu vi uns coqueiros assim, vi uma dobra. Eu disse: eu vou até ali hoje. É longe. Acho que dá 1 quilômetro,
andando. E aí eu comecei andando devagarzinho, Lucas pequeno, a gente foi andando, e andando, e andando, e daqui a pouco tinha uma subidinha assim. Quando a gente subiu, tem uma parte ainda mais linda do que o lugar que tantas vezes nós já achávamos maravilhosos. Ninguém para tomar banho, uma água limpa, uma praia quase que deserta. E a gente disse, meu Deus, a gente já veio aqui tantas vezes, nunca tomamos banho nessa praia. Todo mundo que vai com a gente para essa praia, eu levo nesse lugar. Porque eu fui umas 15, 20 vezes antes de conhecer esse pedaço. Deve ter nome, eu não sei o nome. Toda vez eu vejo uma plaquinha lá, eu não sei o nome dessa parte. A gente só conheceu aquela parte por uma curiosidade. E ninguém me chamou, vai para aquela parte. Me disseram que coqueirinho era bom, mas aquela parte foi uma curiosidade minha. Bom, a primeira vez que nós fomos lá, nessa parte específica, Cleo já tinha sido tratada do câncer, ela já tinha enfrentado a batalha da cirurgia, das químios. Então foi um presente que nós ganhamos. A gente ficou ali, aquele tempo ali, dizendo, é um tempo novo. E que coisa boa que a gente está aqui, você está curada, Lucas está bem, eu estou bem, está tudo bem aqui, que coisa maravilhosa. E para quem ama a palavra de Deus, não tem como você viver um momento assim e não lembrar da palavra de Deus. E nesse clima, né, de marca a cirurgia, cancela a cirurgia, eu acessei o álbum das minhas fotos mentais e peguei essa foto, eu, ela e ele tomando banho ali. E lembrei que antes daquele dia foram tantas tempestades, e depois daquele dia tantas bênçãos aconteceram, tantos milagres, tantas curas, tantos filhos chegaram, vocês chegaram. Vocês chegaram. E meu coração se encheu de gratidão. E tudo porque nós andamos um pouco mais. Decidimos andar um pouco mais. Ezequiel, ele é um profeta que em sua escrita, ele foi chamado para profetizar coisas que não foram muito agradáveis. Ele veio profetizar sobre um povo de Israel que estava distante de Deus, o que Deus iria fazer. E olha, que não foram coisas fáceis não, viu? Ele profetizou destruições, ele profetizou reconstruções, ele profetizou o fim de impérios. E como é bom quando o profeta vem a um culto para falar do que as pessoas gostam de ouvir. Mas como deve ser difícil alguém que o chamado dele é o confronto. Eu creio que todo pastor tem essa questão de ser chamado para o confronto. O confronto com amor, o confronto com cuidado, o confronto com zelo. Porque confronto sem relacionamento é apenas intriga, sim ou não? Confronto sem olhar no olho e dizer assim, agora você pode falar, é covardia. Esses profetas da internet que dizem o que quer, e quando você fala alguma coisa, ele bloqueia você. O negócio é aqui, ó. É eu, você dizendo, eu vim, depois eu falo, você escuta. Isso sim. Naquele tempo não tinha o WhatsApp para a gente bloquear o camarada não. Ele dizia, e o que ele dizia estava dito. O governador sabia, o imperador sabia, o rei sabia. Então todos os dias ele estava debaixo de uma pena de morte, porque ele não estava confrontando pessoas que humanamente falando estavam no mesmo nível que ele. Ele estava confrontando as leis humanas. Ele estava confrontando os impérios humanos. Só que não era um
um confronto porque estava com raivinha, porque estava chateadinho, porque estava iradozinho. Era um confronto porque Deus tinha colocado uma palavra no coração dele. Ezequiel foi esse profeta. E no capítulo 40, coloca para mim o capítulo 40, por favor, de Ezequiel. O homem que nós lemos aparece. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, peraí. 25º ano do nosso cativeiro. Sabe o que quer dizer cativeiro? É que ele estava preso. Entenda que o profeta Ezequiel desafiava as leis, sendo um escravo, porque cativo não tem a mesma ideia de escravidão que nós conhecemos no Brasil, sabe? A escravidão dos negros, dos índios, não foi isso. Mas não deixava de ser um escravo, porque ele não tinha liberdade para ir nem para voltar. Ele não tinha liberdade para construir o que ele quisesse. Ele não tinha liberdade para plantar o que ele queria, mas então ele era um escravo. Ele estava preso debaixo do poderio de um império. Quantos anos preso? Quantos anos? 25 anos. Esse ano, no dia 2 de novembro, nós vamos completar 7 anos de igreja. Nós já nos mudamos 3 vezes. Com liberdade, com problemas, sim ou não? Com coisas para enfrentar, com gente nos enfrentando e a gente se mudando, porque nós somos livres. Esse camarada estava preso há 25 anos. Só que quem estava preso era o corpo dele. Ninguém deu glória. Os reis conseguiram prender o corpo dele, mas não conseguiram prender o propósito dele. As pessoas podem até limitar as minhas finanças, podem limitar o meu Instagram, que eu estou há 4 meses sem poder fazer uma live, porque me denunciaram. As pessoas podem limitar o nosso documento no cartório. Pode ou não pode? Mas não pode limitar a porção de Deus que está sobre a tua vida. E é bem conflituoso falar isso, porque ele estava preso, sim. E preso no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída. Ei, Jerusalém tinha sido destruída. Jerusalém é tida, era e é tida como a cidade de Deus, a cidade que representava o povo de Deus. Então, olha, vê a situação de Ezequiel: preso, limitado, e o que ele entendia como a igreja dele tinha sido destruída. Como é que pode piorar um negócio desse? Mas a mão do Senhor pairou poderosamente sobre mim. Vamos lá? Preso, cidade destruída, sem liberdade nenhuma, mas a mão do Senhor estava sobre mim. Quem pode impedir a mão que está sobre a tua vida? Quem pode impedir a mão de Deus que está sobre a tua vida? Aí Ezequiel coloca diferente. Nem precisava, mas ele coloca, ó, poderosamente. Por que não disse poderosa? Porque poderosa é aquilo que pode fazer, sim? Poderosamente é aquilo que está sendo feito. De novo, quem sabe aqui que a mão de Deus é poderosa? Quem crê que essa mão poderosa está agindo poderosamente a teu favor? Olha o que ele está dizendo, olha, a mão de Deus pairou poderosamente.
coisas começaram a acontecer. A atmosfera era de prisão, já não era mais uma atmosfera de prisão, agora era uma atmosfera de milagres. Jerusalém tinha sido destruída, mas agora o que importava não era destruição, o que importava é que a atmosfera agora era de conquista e construção. Porque quando você entende quem é que está sobre a tua vida, as percas, as dores, as dificuldades, elas perdem a sua força. No verso 2: então me senti transportado por visões divinas à terra de Israel. Ei, como é que é? Ele estava preso, mas a mão de Deus transportou ele por visão para uma casa, não foi assim? Para terras. Veja a maturidade desse texto. Alguém que estava preso num lugar, Deus levou ele em espírito para uma posição que ele não via um lugar, agora ele via todos os lugares. Porque quando a mão de Deus age poderosamente sobre nós, independente do que estamos passando, a nossa visão se amplia. 4 pessoas entenderam. Vamos passar um pouquinho mais de tempo nisso. Quem já viveu um milagre aqui? Dessas mesmas mãos que já viveram um milagre, quem está enfrentando um problema hoje? E se o milagre que você passou naquele tempo era o combustível para que no meio do teu problema você possa abrir a tua visão e começar a ter uma visão do que está acontecendo e entender que tu fosse posicionado estrategicamente nesse problema, para que o milagre não seja só para você, mas que seja através de você. Quantos creem nisso? Deus leva Ezequiel para uma posição que ele começou a ver terras. Imagina que ele estava preso no centro de Paulista. O Senhor colocou ele começou a ver Igaraçu, Abreu e Lima, ele começou a ver Caetés, ele começou a ver Olinda, ele começou a ver o Recife, ele começou a ver o Nordeste, ele começou a ver o Brasil. E por que o Senhor estava mostrando para ele terras? Porque o propósito dele não se limitava àquele espaço. Quando Deus começa a nos mostrar certas coisas, não é porque Ele quer que a gente veja, é porque Ele quer nos usar naquilo. Quando Deus abre a nossa visão sobre algo, é porque Ele quer nos usar sobre aquele algo. Muito alto, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns edifícios. O quê? Que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Estranho, né? Edifícios. 3. Deus me levou para lá e vi um homem. Esse homem era Deus. Não, porque quem levou Ezequiel para lá era Deus. Deus me levou para lá e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, próximo à entrada, e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. Ei, esse homem aparece no capítulo 40, no verso 3, e ele começa a levar Ezequiel para lugares. Quem levou Ezequiel para as cidades foi Deus. Mas quando Deus colocou Ezequiel no lugar alto, disse: agora vem cá você
e comece a levar o meu filho para ver o que eu quero que ele veja. Por que Deus não levou pessoalmente Ezequiel? É porque quem tem maturidade em Deus sabe que precisa dos outros. Fala para quem está do teu lado. A minha maturidade depende de você, porque Deus está me fazendo maduro para cuidar de você. Ou não? Ou você acha que Deus está preparando você para ser um Power Ranger espiritual, para morfar e na hora enfrentar o diabo cara a cara? Você vai enfrentar o diabo, mas vai enfrentar o diabo numa crise de pânico de uma irmãzinha sua na igreja. Vai enfrentar o diabo quando tudo na casa estiver faltando, como a pastora Euridice falou. E aí você vai ser uma pessoa que vai dizer: está faltando tudo menos a poderosa mão do Senhor. É quando alguém pede a paciência dentro de casa, mas tem outro que ora e diz: ah, ele não é isso, ela não é isso, é só o momento dela. O que é que eu posso fazer? Brigar, gritar, eu vou dar um abraço. Porque Deus está me fazendo maduro para tomar conta de você, e está fazendo você maduro para tomar conta de mim. Porque Deus nos criou para que pudéssemos nos relacionar. Ah, pastor, eu não consigo mais conviver com fulano. Era bom que Deus matasse. Leva, pai, leva. Mas João 3,16 não pode ser invalidado, porque Deus amou eita, no mundo está eu e você, e aquele filho de Belial que tira a nossa paz. Sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele... Eita. E quem sabe essa pessoa que te persegue vai crer através de você. Eu nunca tive um inimigo travado assim, a meu inimigo, olhar para ele e apontar: você é meu inimigo. Eu nunca tive. Mas eu já tive perseguidores. Já. Acho que todo mundo tem de alguma forma. E para alguns deles eu tive a oportunidade de surpreendê-los em Cristo, sem orgulho nenhum. Deus sabe que eu não tenho orgulho disso. Mas já houve situações que tudo pegando fogo, e quem mais me perseguia, eu chegar perto e dizer: como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Não, como é que eu te ajudo agora? Vamos orar logo? Vamos orar. Mas por quê? Eu disse: por quê? Como é que a gente vai tomar conta de uma situação dessa sem orar? Vem cá, deixa eu orar por ti. E daqui a pouco a pessoa está chorando, e eu também, porque eu não preciso de muita coisa para chorar. E a gente está chorando, e daqui a pouco o problema nem importa tanto mais assim. O que importa é que a gente construiu uma ponte ali agora. Quantas vezes, meu Deus, me permitiu viver isso? Porque eu sei que Deus sim poderia pegar aquele meu perseguidor e tirá-lo da face da terra. Mas Deus me deu um presente. Qual foi o presente? De se apresentar para essa pessoa através da minha vida. Você está pronto para encarar seus perseguidores assim? Como uma oportunidade de ser reflexo do Pai nessa terra? Esse homem é apresentado a Ezequiel no capítulo 40. No capítulo 40, Ezequiel é levado. No capítulo 41, Ezequiel é levado. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Gente, do 40 ao 47, este homem leva Ezequiel para ver o que Ezequiel nunca tinha visto.
E tudo que esse homem mostrava a Ezequiel era em nome do Senhor. Mas tem algo incrível aí. É que o que Ezequiel viu, ele precisava ver para eu e você entender na noite de hoje. Então quer dizer que preso com a cidade destruída, o sentimento, a emoção, a dor, a perca, fez ele nos ensinar algo. Que coisa grandiosa quando as minhas dores ensinam pessoas. Que coisa extraordinária quando as minhas percas se transformam em ganho para alguém. Vai para o capítulo 47. A hora que esse homem viu, te prepara. Então aquele homem, você já entendeu que isso aí é um homem, né? Sim? É Deus? É Deus? Não é um homem. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo. Para onde foi no capítulo 47 que o homem levou Ezequiel? Para o... Cuidado com quem te tira do templo. Porque todo mundo que chega na nossa vida, enviado por Deus, nos traz para o templo. Eu vou dizer de novo para você entender. Cuidado com quem chega na tua vida para te tirar do templo. Porque todo mundo que Deus manda para a tua vida é para te levar para o templo. O inimigo já usou muita gente para me tirar do templo. Já usou namorada. Aí o namoro acabou, lógico. Já usou amiguinho. A amizade não acabou, né? Mas vou não, venha comigo. Já usou universidade. Ser crente na década de 90 era diferente, gente. Tinha roupa para isso. Tinha uma skin. Você vestia a skin de crente. Sapato social, calça social, camisa de manga comprida, ensacado, com um cintozinho de couro. E eu ia assim para a faculdade de engenharia elétrica federal, CTG na cabeça, Virtus impávida. Pegava o ônibus para arrumar a caixeira várzea. Não podia levantar muito o braço porque eu estava bem ensacadinho. E quando eu chegava na universidade, o professor dizia: vai fazer exame? Ajeitava o cinto assim e sorria e dizia: hoje não, eu fui curado. Que eu não deixava de graça, né? Teve um que disse: eu não entendo, bicho. Eu fiz o quê? Senhor, tem respeito, né? O que, senhor? O cara passou num curso difícil, está aqui fazendo esse curso e acredita num livro escrito por 40 pessoas, misturado, cheio de erro. Eu disse: o senhor já leu? Eu falei: não. Eu já li. Eu não achei esses erros que o senhor viu, não. Agora no livro que o senhor dá aula tem erro. O senhor na aula passada fez a questão, deu errado. Ele: te senta, irmão. Filho, pai do senhor, o senhor também. Tinha skin de crente, sim ou não? Tinha. Agora não tem mais não. Agora... Mas na época tinha skin de crente. Para toda voz contrária à minha vinda no templo, a minha paixão aumentava. Pense no prazer que eu tenho de estar aqui, ó. Não tem cheiro de loja do Shopping Rio Mar mais cheiroso do que a pessoa que estava sentada do meu lado aí agora. Porque eu estou sentindo o cheiro do perfume da Avon que o pastor Carlos comprou, mas eu estou sentindo o cheiro de Cristo. Eu não preciso de esforço para chegar aqui não, irmão. Eu gosto. Porque aqui eu era estéril e eu tenho um filho. Porque aqui a minha esposa teve câncer, ela foi curada. Porque aqui profetizaram a morte, o fim, a destruição, e nós estamos de pé. Todo mundo que chega de Deus na nossa vida nos traz para o templo. A
pastor, mas eu não tenho ninguém para me trazer. Ei, que oportunidade! É porque Deus está chamando você para trazer os outros para o templo. Mas não tem ninguém para ir igreja comigo. Na usina São José, para a igreja, eu andava 2 quilômetros. Meu amigo, que medo que eu tinha da mula sem cabeça, velho. Tinha uma peste de um demônio chamado Comadre Fulozinha, que o pessoal dizia: naquela ladeira passa a Comadre Fulozinha, ela amarra o rabo do cavalo. E eu ficava pensando naquele miserável, daquele demônio. Olha, eu nunca fui muito atlético, né? Tinha uma ladeirinha para subir, irmão, que quando eu terminava, meu coração estava em 200 por hora. Aí apareceu uma boizinha na minha vida, que queria que eu ficasse no ensaio até tarde. Olha, Cleo. O ensaio terminava de 4h30, tudo claro. Cleo queria conversar comigo até 5h30, escuro. Depois eu subi a ladeira da Comadre Florzinha. Misericórdia. Quando dava 5h30, eu disse: vamos embora. Disse que amanhã mandou ir para casa. Nem telefone, nem nada, a mãe tinha dito nada. Eu tinha medo, mas eu ia para a igreja. Eu ia. Eu já ia pensando: meu Deus, e a ladeira? 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 Adolescente é estranho, né? Tá cheio de fé na igreja. O que vier a gente derruba. Quando chegava na ladeira, eu, Comadre Florzinha. A gente não tinha medo de assalto. Quem ia assaltar um liso? Eu não tinha medo de nada disso. Eu tinha medo da Comadre Florzinha. Eu tinha medo dos espíritos maus das selvas. Mas quando a maturidade chega, a gente enfrenta um medo. Quando a maturidade chega, a gente entende que nós estamos cumprindo um propósito, mesmo quando a força é pequena. Quando a maturidade chega, a gente diz assim: olha, hoje eu vou, porque a minha adoração não pode ficar contida dentro do meu quarto, numa live, olhando para uma tela. Eu preciso tocar em alguém, eu preciso compartilhar. Irmão, você veio hoje para levar uma cajadada. Crente maduro vem para a igreja. Major não está aqui hoje não. Se tiver, eu não estou vendo ele. Ele é tão lindo. Tá não. Major operado, irmão Tavares. Operado, transplantado. Quando eu vejo esse homem na porta, quase que eu caio. A vontade de jogar ele para cima assim, ó. Aí fui nele bem devagarzinho, botei a cabeça no ombro dele. Ele sussurrou no meu ouvido: tô de volta. Quantas décadas o irmão Tavares tem na igreja? Menos de um ano, né? Hanna tá aí. Hanna, papai tem menos de um ano. Unho quebradinho. Maturidade. O homem leva Ezequiel para o templo. Em casa, o que Ezequiel ia ver? Em casa ele ia ver a prisão. Em casa ele ia ver o cativeiro. Em casa ele ia lembrar de Jerusalém destruída. Em casa ele ia lembrar que quando ele era novo, poderia ter aproveitado a vida. Ele estava preso, mas o homem disse: vamos para o templo. Quando ele chega no templo, a visão se abre. Ei, quando ele chega no templo, a visão... Não, de novo, se abre. Quando ele chega no templo, a visão... Debaixo da soleira do templo, deixa eu explicar. Tem uma porta ali, né? Quando ela fecha, debaixo da porta tem uma soleira assim. Debaixo da soleira começou a minar a água. A água vinha de dentro do templo ou de fora do templo? Vamos ler, né?
e vi água saindo de debaixo da soleira do... Deixa eu te contar um segredo. No meio dessas pessoas que estão aqui agora, tem uma água que está saindo ali, ó. E essa água está saindo, ela está saindo, ela está saindo. E essa água, ela é viva. Ela começa a lavar, entendeu? Ela vai lavando primeiro os nossos pés. Aí daqui a pouco vai lavando o pé de quem está lá fora. Aí daqui a pouco vai lavando o pé de quem está um pouco mais distante. Aí daqui a pouco essa água está dentro da tua casa. Está lavando teu pai, tua mãe, teu marido, teu irmão, teu filho. A água está fluindo de onde? Do templo. E é muito profundo aqui, eu não tenho tempo para falar de cada detalhe, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. O sol nasce no leste. A água fluía da porta do templo para o sol. E durante pelo menos 15 aplicações na Bíblia, não é que o sol é Deus. Cuidado para você não estar adorando Deus do Egito aí. O sol não é Deus não, quem criou o sol foi Deus, é diferente. Só que quando fala que o Senhor é o sol da justiça, o sol da justiça, a água está fluindo do templo apontando para o sol da justiça, para o sol da justiça. Quer dizer que o que sai daqui aponta para ele, porque o que vem dele aponta para cá. O que sai daqui aponta para ele, e o que vem dele aponta para cá. Isso quer dizer que você está no lugar certo. Isso quer dizer que você está no lugar certo. Porquanto a casa estava no Oriente. Aí coloca o verso 2. Em seguida ele me levou para fora. Ele disse: olha, vê só, está acontecendo algo dentro da igreja. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo fora. Aí ele pegou uma fita métrica, é chamado cordel de medir. Marcou um ponto aqui e começou. Vem. Já que tu veio me acompanhando, agora vem. Anda mais um pouco, vem. Ele andou 500 metros. Quando ele andou 500 metros, a água que vinha exclusivamente do templo, a água cobriu os pés. Diga comigo, os pés. E os pés carregam a sujeira dos lugares que passamos. Os pés estão doloridos pelo chão, o chão que a gente pisou, pelos espinhos que nos machucaram. Os pés representam tudo que fizemos e todos os lugares que fomos. A primeira coisa que a água do templo lavou foi os pés. Aí o diabo não quer que tu venha para cá, por quê? Porque ele sabe que quando tu chegar aqui, o teu passado vai ser perdoado. Porque ele sabe que quando você chegar aqui, o que antes era um empecilho, era uma proibição, era uma limitação, agora vai ser lavada pela água que desce do altar de Deus. Isso estava nos primeiros passos. Nos primeiros passos, os pés eram lavados. Aqui dentro não tem traficante, não tem prostituto, não tem ladrão, não tem mentiroso, não tem adúltero, não tem fornicador, sabia? Não tem. Porque todas as vezes que o diabo tentar apontar para o teu passado, você aponta para a água que lavou teus pés. Você aponta para quem está cuidando do teu coração, para quem mudou a tua vida, para quem disse que a partir de agora você é filho, você é filha. Tem um irmão aqui na igreja que diz: pastor, eu no passado fiz tanta coisa errada. E eu olho para ele, sorrio e digo assim: mas agora você é filho. Poxa, pastor, e é fácil assim? Lógico. Para a gente é fácil, porque para alguém foi bem difícil. Para Jesus, ele estendeu as mãos na cruz, foi crucificado, perfuraram o lado dele, prenderam um prego no pé dele, prego na mão dele, para que você fosse livre. E nenhum
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as concupiscências da carne, mas andam segundo o Espírito. Sim, a água nos lava e nos liberta, sim. Somos livres, sim. Perfeitos não, livres sim. Espera aí, nos primeiros 500 metros a água lavou o passado. Diga comigo, a água lavou o passado. Então quando você assim, nos primeiros 500 metros você diz, lavou o passado. Nos primeiros 500 metros, aí ele andou mais 500 metros. Segunda jornada, a água chegou no joelho. Porque o joelho de alguém maduro é um joelho que ora, é um joelho que se arrepende, é um joelho que se humilha, é um joelho que diz assim: olha, eu não preciso ser o centro, eu adoro ao Deus que está no centro. Não tem que ser do meu jeito, pode ser do jeito dele, tem que ser do jeito dele. O joelho representa a humildade. Quem está caminhando para a maturidade precisa aprender o que é humildade. Os primeiros 500 metros lavam o meu passado. Os próximos 500 metros me tornam humilde. Aí vem mais 500 metros. Os próximos 500 metros vem para aqui agora, para a cintura. E quando chega aqui, eu estou dizendo o quê? Então eu não sei mais para onde eu vou. Eu preciso entender que cobriu as minhas pernas. Eu preciso entender que o caminho agora é dele. Eu preciso entender que os próximos 500 metros é dependência de escolha, é dependência do que ele quer, é dependência de como ele quer. Mas tem mais 500 metros. E agora chega aqui, ó, nos lombos. E quando chega nos lombos, eu entendo que os meus braços estão cobertos. Eu entendo que eu não vou mais fazer do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que ele quer. Diga assim comigo. Quando a água chega nos lombos, as minhas mãos estão dentro do mover. As mesmas mãos não podem operar justiça e injustiça. As mesmas mãos não podem construir para Deus e para o diabo. As mesmas mãos não podem ser fonte de justiça e fonte de injustiça. Quando a água chega aqui, o teu servir é incondicional. Mas tem os últimos 500 metros. Nos últimos 500 metros, a correnteza agora é forte. Nos últimos 500 metros, o pé não toca mais no chão. Nos últimos 500 metros, você não mais define. Não adianta nadar, não adianta ir para a esquerda, não adianta ir para a direita. A correnteza leva, 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 leva. Só que essa correnteza não é uma enchente. Porque enchente, quando chega, destrói. Essa correnteza é diferente. Porque o último verso que nós lemos disse que do lado esquerdo tinha árvores, do lado direito tinha árvores. Tinha vida do lado, tinha vida do outro, e tinha vida sendo levada também aqui, ó. No último nível, você está dentro do rio da vida e ao seu redor está sendo gerado vida. No último nível de maturidade, você não gera morte em nada, você não gera dissensão em nada, você não gera rancor em nada, você só gera vida, 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 vida. Eu quero dizer que nessa noite, nessa primeira quinta-feira Fire de setembro, essa correnteza está aqui dentro. Fica de pé. Essa correnteza está aqui dentro agora.
está passando por nós, está passando por você, está lavando teus pés, está lavando teu joelho, está lavando tua cintura, está lavando teus lombos. Se permita ser conduzido, se permita ser conduzida. Tem alguém que está do teu lado aí que veio para ser carregado na correnteza hoje. Traz ele para juntinho de você, traz ela para juntinho de você. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Sim, Espírito Santo. O pessoal está cantando aí. Suba aqui, meu filho, vem para cá. Suba aqui. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Olha, enquanto você adora, o Senhor lava o teu passado. Enquanto você adora, o Senhor lava teu coração. Enquanto você adora, você é livre. Enquanto você adora, uma nova porção é derramada sobre você.